Vocês acreditam que existe sogra capaz de envenenar a própria nora no dia do casamento? Pois eu vi com meus próprios olhos uma cena que me gelou o sangue. E tive que tomar uma decisão em segundos que mudaria a vida de muita gente. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e trabalho como garçom há 15 anos. Já servi em centenas de casamentos, formaturas e festas de luxo. Mas nunca imaginei que um dia eu salvaria a vida de alguém derrubando um copo de champanhe. Era um domingo de março, um casamento de R$ 200 mil em São Paulo. A festa estava perfeita, todos sorrindo, quando vi aquela mulher elegante despejando algo estranho na taça da noiva. Meu coração disparou. Em uma fração de segundo, eu tinha que escolher fingir que não vi nada ou arriscar meu emprego para salvar uma desconhecida. O que aconteceu depois dessa minha decisão vai chocar vocês. E vocês vão descobrir agora mesmo, porque às vezes um simples garçom pode ser o herói da história. O casamento perfeito com um detalhe sinistro. Cheguei no buffet às 6 da manhã para preparar tudo. Era um casamento de gente rica, daqueles que a gente só vê na televisão. A noiva, Amanda, era uma menina doce de 25 anos, dentista recém-formada. O noivo, Felipe, 30 anos, filho único de uma família tradicional de empresários. Desde cedo, notei que algo estava estranho. A mãe do noivo, Dona Miriam, de 58 anos, tratava todo mundo com educação. Mas quando olhava para a nora, seus olhos mudavam completamente. Era um olhar de ódio puro, disfarçado por sorrisos falsos. Durante os preparativos, ouvi algumas conversas que me chamaram a atenção. Dona Miriam reclamando com as amigas. Essa menina tirou meu filho de mim. Antes ele me ligava todo dia, agora mal aparece em casa. E ainda quer que eu aceite isso com um sorriso. As amigas tentavam acalmá-la, dizendo que era normal, que todo filho casa um dia. Mas ela balançava a cabeça. Vocês não entendem. Felipe é tudo que eu tenho. Desde que o pai dele morreu, somos só nós dois. E agora essa intrusa quer tomar meu lugar? Eu continuava arrumando as mesas, fingindo que não estava ouvindo. Mas aquelas palavras me deixaram com um frio na barriga. Já tinha visto sogras difíceis, mas nunca uma com tanto ódio nos olhos. A cerimônia foi linda. Amanda estava radiante no altar. Felipe emocionado, os convidados aplaudiram quando eles se beijaram. Mas durante toda a cerimônia, eu via Dona Miriam na primeira fileira com um sorriso forçado, como se cada momento de felicidade dos noivos fosse uma punhalada no seu coração. Depois da cerimônia, começou a recepção. Minha função era servir os drinks e cuidar da mesa principal, onde ficavam os noivos e a família. Amanda estava conversando animadamente com as amigas, contando sobre a lua de mel, sobre os planos de morar no apartamento novo. Foi aí que percebi Dona Miriam se aproximando da mesa, onde estavam as taças de champanhe para o brinde. Ela cumprimentou alguns convidados, sempre elegante, sempre sorrindo, mas seus olhos estavam fixos em uma taça específica, a taça de Amanda. Continuei servindo outros convidados, mas mantive Dona Miriam no canto do olho. Algo no comportamento dela me deixava inquieto. Ela se aproximou das taças como quem não quer nada, conversando casualmente com uma tia do noivo. De repente, quando ninguém estava olhando, ela tirou um pequeno frasco da bolsa. Era minúsculo, quase do tamanho de um batom. Com movimentos rápidos e discretos, despejou o conteúdo na taça que estava marcada para Amanda. Meu sangue gelou. Aquilo não podia ser açúcar, não podia ser um remédio. Dona Miriam olhou ao redor para ter certeza de que ninguém tinha visto. Guardou o frasco e se afastou das taças com naturalidade. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Será que eu tinha visto certo? Será que era só minha imaginação? Mas não, eu tinha visto claramente. Dona Miriam havia colocado algo na bebida da nora. O DJ estava chamando todos para o brinde dos noivos. Amanda e Felipe se levantaram da mesa principal, sorrindo, se dirigindo para as taças. Meu coração estava disparado.
Em questão de segundos, Amanda ia beber aquilo e eu não sabia o que podia acontecer com ela. Pensei na minha família, no meu emprego. Eu precisava daquele trabalho. Tenho 2 filhos pequenos, contas para pagar. Se eu fizesse uma acusação sem provas, seria demitido na hora. Mas se eu não fizesse nada e alguma coisa acontecesse com Amanda, Amanda estava estendendo a mão para pegar a taça envenenada. Não tive tempo para pensar mais. O que você faria no meu lugar? A decisão que mudou tudo. Corri em direção à mesa das taças, como se minha vida dependesse disso. Amanda já estava com a taça nas mãos, pronta para brindar. Em uma fração de segundo, tropecei na toalha da mesa e esbarrei nela, fazendo a taça voar e se espatifar no chão. O barulho do vidro quebrando ecoou por todo o salão. A música parou. Todos os convidados se viraram para olhar. Amanda estava com o vestido respingado de champanhe, completamente molhada. Ai, meu Deus! Desculpa, desculpa! Gritei, fingindo estar desesperado pelo acidente. Eu tropecei, não vi a toalha. Desculpa, senhora. Amanda, mesmo molhada, foi muito educada. Não tem problema, Carlos, foi sem querer. Mas Dona Miriam se aproximou com os olhos faiscando de raiva. Não raiva pelo vestido molhado da nora, mas raiva porque eu havia atrapalhado seu plano. Que falta de profissionalismo! Gritou ela, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Você estragou o vestido da noiva. Isso é inadmissível. O dono do buffet, seu Roberto, veio correndo, preocupado com a confusão. Dona Miriam, por favor, vamos resolver isso com calma, tentou ele. Calma. Esse garçom incompetente estragou o momento mais importante do casamento da minha nora. Mentiu ela, fingindo se preocupar com Amanda. Eu exijo que ele seja demitido imediatamente. Felipe tentou acalmar a mãe. Mãe, por favor, foi um acidente. Não foi acidente, foi negligência. Insistiu Dona Miriam. Roberto, se esse homem não for demitido agora, eu garanto que vocês nunca mais vão ter um cliente da nossa classe social. A ameaça estava clara. Seu Roberto me olhou com pena nos olhos, mas eu sabia que ele não podia perder uma cliente tão importante. Carlos, vá para a cozinha agora. Nós conversamos depois, disse ele tentando contornar a situação. Enquanto eu me afastava, ouvi Dona Miriam dizendo alto para os convidados: que absurdo! A gente paga uma fortuna por um serviço de qualidade e olha o que acontece. Na cozinha, os outros garçons me olhavam com pena. Dona Miriam havia conseguido me transformar no vilão da festa. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Preferia perder meu emprego a ver uma pessoa ser envenenada. Fiquei na cozinha tentando processar tudo. Será que eu deveria contar para alguém o que havia visto? Mas quem ia acreditar em mim? Era minha palavra contra a de uma senhora respeitável da alta sociedade. Meia hora depois, seu Roberto veio falar comigo. Carlos, você trabalha comigo há 5 anos. Nunca tive problemas com você. Mas a Dona Miriam está exigindo que eu te demita. Ela disse que se você continuar trabalhando aqui, ela vai espalhar que meu buffet tem funcionários incompetentes. Olhei para ele, vendo a dificuldade que estava passando. Seu Roberto, eu preciso te contar uma coisa. Contei tudo, o que vi Dona Miriam fazendo, o frasco, a substância na taça. Ele me ouviu em silêncio, com o rosto cada vez mais preocupado. Carlos, isso é uma acusação muito grave. Você tem certeza do que viu? Tenho certeza absoluta, seu Roberto. Por isso eu derrubei a taça, para salvar a Amanda. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, pensando: olha, mesmo que seja verdade, não temos como provar. E se a Dona Miriam descobrir que você está espalhando essa história, ela vai acabar com minha empresa. Ela conhece todo mundo da alta sociedade de São Paulo. Meu coração apertou. Eu sabia que ele estava certo. Não era justo, mas era a realidade. Você vai me demitir então? Não posso te demitir oficialmente, senão a Dona Miriam vai desconfiar. Mas você vai ter que sair por sua conta. Eu vou dar uma carta de recomendação. Vou te ajudar a arrumar outro emprego. Naquela noite, voltei para casa derrotado. Minha esposa, Rosana, ficou preocupada quando contei o que havia acontecido. Você fez certo, Carlos. Não importa as consequências, você salvou a vida de uma pessoa.
mas eu não conseguia parar de pensar. E se Dona Miriam tentasse de novo? E se ela arrumasse outra forma de fazer mal a Amanda? Obrigado por estar aqui comigo nessa história difícil. O melhor ainda está por vir, quando fazer o certo parece ser o errado. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Seu Roberto tentou me ajudar, mas Dona Miriam havia espalhado a história por toda São Paulo. Segundo ela, eu era um garçom problemático, que estragava eventos importantes. Tentei emprego em outros buffets, mas quando falavam o meu nome, a resposta sempre era a mesma: não estamos precisando no momento. A campanha de difamação estava funcionando. Em casa, as contas começaram a apertar. Rosana trabalhava como diarista, mas nosso dinheiro mal cobria as despesas básicas. Meus filhos, João de 8 anos e Maria de 6, não entendiam porque o papai estava sempre triste. Uma semana depois do casamento, recebi uma ligação que não esperava. Era Amanda? Carlos? Sou a Amanda do casamento. Meu coração disparou. Será que ela havia descoberto alguma coisa? Oi, Amanda! Como você está? Carlos, eu queria te agradecer. Sei que você foi demitido por causa do que aconteceu comigo e isso não está certo. Fiquei sem palavras. Ela continuou. Eu trouxe alguns vestidos para uma costureira aqui perto de casa e ela me contou que você é vizinho dela. Disse que você é um pai de família excelente, um trabalhador honesto. Carlos, eu não acredito que aquilo foi negligência. Por um momento, pensei em contar tudo para ela. Mas como explicar que a própria sogra havia tentado envenená-la? Amanda, obrigado pelas palavras. Mas eu realmente tropecei, foi um acidente. Não, Carlos. Eu vi seus olhos naquele momento. Você não estava distraído. Você estava desesperado, como se soubesse de alguma coisa. Ela estava mais inteligente do que eu imaginava. Não sei do que você está falando. Menti, tentando protegê-la. Carlos, posso te fazer uma pergunta estranha? Você conhece minha sogra há muito tempo? A pergunta me pegou de surpresa. Não, nunca a tinha visto antes do seu casamento. Por quê? Amanda ficou em silêncio por alguns segundos. É que, desde o casamento, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coisas, sabe? Comida que eu deixo na geladeira e some. Remédios que eu tenho certeza que estavam no lugar e desaparecem. Senti um arrepio na espinha. Amanda, você está morando onde? No apartamento novo, mas a Dona Miriam tem a chave. Ela disse que precisa para emergências, já que Felipe trabalha até tarde. Meu Deus! Dona Miriam tinha acesso livre à casa de Amanda. Se ela não conseguiu envenenar a nora no casamento, estava tentando de outras formas. Amanda, escuta bem o que vou te falar. Você precisa trocar a fechadura da sua casa. Hoje mesmo? Por quê? Carlos, você sabe de alguma coisa? Não pude mais segurar. A vida dela estava em perigo. Amanda, eu vi sua sogra colocando alguma coisa na sua taça no dia do casamento. Por isso eu derrubei. Para te proteger. Silêncio total do outro lado da linha. O quê? Carlos, você tem certeza? Absoluta. Ela tirou um frasco pequeno da bolsa e despejou na sua taça. Eu vi tudo. Ouvi Amanda respirando pesadamente. Meu Deus. Então quer dizer que você estava certa em desconfiar. Amanda, você precisa se proteger. E precisa contar para o Felipe. Carlos, você pode repetir essa história para outras pessoas? Podemos nos encontrar? Claro, Amanda. Mas você acredita em mim? Acredito. Porque explica muita coisa. Desde o casamento eu tenho sentido mal-estares estranhos, dores de estômago, tonturas. Pensei que fosse estresse da mudança de vida, mas... Na quinta-feira, Amanda marcou um encontro comigo e Felipe num café discreto. Quando contei toda a história, Felipe ficou branco como papel. Carlos, você tem certeza absoluta do que viu? Felipe, eu não inventaria uma história dessas. Eu perdi meu emprego por causa disso. Só estou contando porque a vida da sua esposa está em perigo. Felipe segurou a mão de Amanda, visivelmente abalado. Minha mãe sempre foi muito apegada a mim, mas nunca pensei que fosse capaz de... Felipe, disse Amanda com a voz firme, preciso te contar mais uma coisa. Ontem encontrei um vidro pequeno no meu armário de temperos. Estava escondido atrás dos outros potes. Dentro tinha um pó branco que eu nunca vi.
Felipe e eu nos entreolhamos. Você trouxe esse vidro? E eu perguntei. Amanda tirou o frasco da bolsa. Era idêntico ao que vi Dona Miriam usar no casamento. Naquela hora, soube que a verdade finalmente ia vir à tona. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. A verdade vem à tona de forma chocante. Felipe pegou o frasco nas mãos, tremendo. Vamos levar isso para analisar. Conheço um laboratório que faz esses exames. 2 dias depois, o resultado chegou. Raticida em pó, altamente tóxico para humanos. Em pequenas doses, causava mal-estares, tonturas e problemas intestinais. Em doses maiores, podia ser fatal. Felipe estava destruído. Sua própria mãe estava tentando envenenar Amanda lentamente. Como confrontar ela com isso? Perguntou Amanda. Se a gente acusar diretamente, ela vai negar tudo. Foi quando tive uma ideia. E se a gente armasse uma situação para flagrar ela no ato? Explicei meu plano. Amanda fingiria que ia viajar para visitar os pais no interior. Felipe diria para Dona Miriam que ficaria trabalhando até tarde. Eu ficaria escondido no apartamento para filmar quando ela aparecesse. No sábado seguinte, o plano foi executado. Amanda viajou, Felipe foi trabalhar e eu me escondi no quarto do casal com o celular pronto para gravar. Por volta das 15, ouvimos a chave na fechadura. Dona Miriam entrou no apartamento como se fosse a dona da casa. Ela foi direto para a cozinha. Do meu esconderijo consegui filmar tudo. Ela abriu a geladeira, pegou um suco que Amanda havia deixado e despejou um pó branco dentro. Depois mexeu bem para dissolver, mas não parou por aí. Abriu o pote de açúcar e misturou mais veneno. Depois, foi para o armário de remédios e trocou alguns comprimidos de vitamina por outros que ela trouxe numa sacolinha. Estava tudo sendo gravado. Dona Miriam estava envenenando tudo que Amanda pudesse consumir. Quando ela terminou, saiu do apartamento como se nada tivesse acontecido. 1 hora depois, Amanda e Felipe voltaram. Mostrei o vídeo para eles. Amanda chorou. Felipe ficou em estado de choque. Eu não acredito que minha mãe é capaz disso, repetia ele. Felipe, ela estava me matando aos poucos. Se o Carlos não tivesse derrubado aquela taça no casamento, eu poderia ter morrido naquele dia mesmo. Decidimos que era hora de confrontar Dona Miriam. Mas Felipe queria dar uma chance para ela se explicar antes de chamar a polícia. No domingo, Felipe ligou para a mãe. Mãe, a Amanda voltou da viagem. Vem jantar aqui em casa hoje à noite. Ela quer conversar com a senhora. Que bom, filho. Eu levo uma sobremesa. Não precisa, mãe. Amanda já preparou tudo. Às 19 horas, Dona Miriam chegou elegante como sempre, com um sorriso falso no rosto. Oi, Amanda, querida. Como foi a viagem? Foi ótima, Dona Miriam. Sente-se, por favor. Temos algumas coisas para conversar. Amanda serviu suco para todo mundo. O mesmo suco que Dona Miriam havia envenenado horas antes. Dona Miriam, a senhora tem sede? Pode beber o suco à vontade, disse Amanda, oferecendo o copo. Dona Miriam pegou o copo, mas não bebia. Ficou apenas segurando, na verdade, continuou Amanda. Eu queria agradecer à senhora pelos cuidados que tem tido comigo. Dona Miriam sorriu, sem entender onde Amanda queria chegar. Imagina, querida, é meu dever cuidar da esposa do meu filho. É mesmo? Perguntou Felipe, entrando na conversa. Mãe, que tipo de cuidado a senhora tem tido com a Amanda? Ora, Felipe, eu sempre pergunto se ela está bem, se precisa de alguma coisa. Mãe, disse Felipe com a voz firme, a senhora pode beber o suco, por favor? Dona Miriam olhou para o copo na sua mão, depois para Felipe, depois para Amanda. Por que vocês estão com essa cara estranha? Aconteceu alguma coisa? Beba o suco, mãe. Não estou com sede agora, filho. Foi nessa hora que Amanda jogou a carta final. Dona Miriam, a senhora não quer beber porque sabe que tem raticida aí dentro. A mesma substância que a senhora colocou na minha taça no dia do casamento. O rosto de Dona Miriam ficou branco como papel. O copo tremeu na sua mão. Vocês estão loucos. Eu nunca faria uma coisa dessas.
Felipe se levantou e mostrou o celular com o vídeo. Então explica isso aqui, mãe. Quando Dona Miriam viu as imagens dela envenenando a comida, desabou. Começou a chorar e a falar a verdade. Dona Miriam desabou na cadeira, chorando. Felipe, você não entende. Essa menina tirou você de mim. Antes dela aparecer, nós éramos só nós dois. Você me ligava todo dia, vinha almoçar comigo todo domingo. Mãe, isso é loucura. Tentar matar a Amanda não vai me trazer de volta. Eu não queria matar, gritou ela. Eu só queria que ela ficasse doente, frágil, dependente. Pensei que se ela ficasse sempre mal, você cansaria dela e voltaria para mim. A confissão estava sendo gravada. Dona Miriam continuou. Eu pesquisei na internet. Pequenas doses não matariam, só deixariam ela sempre indisposta. Mas no dia do casamento, eu coloquei uma dose maior porque estava desesperada. Se aquele garçom maldito não tivesse derrubado a taça... Mãe, a senhora quase matou minha esposa no dia do nosso casamento. Dona Miriam olhou para Amanda com ódio nos olhos. Você não merece, meu filho. Ele era feliz antes de te conhecer. Foi quando Amanda mostrou toda a sua força. Dona Miriam, a senhora me envenenou durante meses. Me fez passar mal, me causou dores, me fez pensar que estava ficando louca. Tudo porque não aceita que seu filho é um homem adulto que tem direito de ser feliz. Amanda pegou o telefone. Agora vou chamar a polícia. A senhora vai responder por tentativa de homicídio. Não, gritou Dona Miriam. Felipe, pelo amor de Deus, não deixa ela fazer isso comigo. Eu sou sua mãe. Felipe olhou para a mãe com uma mistura de tristeza e decepção. Mãe, a senhora tentou matar minha esposa. Eu não posso protegê-la disso. Quando a polícia chegou, Dona Miriam foi presa em flagrante. As provas eram irrefutáveis. O vídeo, os frascos de veneno, os exames que mostravam a substância no organismo de Amanda. Uma semana depois, recebi um telefonema de Amanda. Carlos, você pode vir aqui em casa. Temos uma proposta para você. Quando cheguei lá, Felipe e Amanda me receberam com sorrisos no rosto. Carlos, disse Felipe, você salvou a vida da minha esposa. Por sua causa, ela está viva hoje. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, respondi. Não, disse Amanda. Qualquer pessoa teria fingido que não viu nada para não perder o emprego. Você escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo que seria prejudicado. Felipe continuou. Carlos, eu tenho uma empresa de eventos. Estou precisando de um coordenador de buffet. O salário é o dobro do que você ganhava como garçom. E você teria uma equipe para coordenar. Não acreditei no que estava ouvindo. Vocês estão falando sério? Completamente, disse Amanda. Queremos ter por perto pessoas de caráter como você. 2 meses depois, Dona Miriam foi condenada a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio. Durante o julgamento, ela continuou insistindo que só queria proteger o filho. Felipe cortou relações com a mãe completamente. Amanda se recuperou totalmente dos efeitos do veneno. Hoje, 3 anos depois, coordeno uma equipe de 15 pessoas na empresa de Felipe. Meus filhos estudam numa escola melhor. Consegui comprar uma casa própria. Mas o mais importante, sei que fiz a coisa certa. Preferi perder meu emprego a deixar uma pessoa inocente ser envenenada. Seu Roberto, do buffet onde eu trabalhava, soube da história pelos jornais. Me ligou pedindo desculpas e oferecendo meu antigo emprego de volta. Agradeci, mas expliquei que estava numa situação muito melhor. Felipe e Amanda se tornaram meus grandes amigos. Eles sempre dizem que eu sou o herói da história, mas eu discordo. O verdadeiro herói é qualquer pessoa que, quando vê uma injustiça acontecendo, tem coragem de agir. Dona Miriam perdeu o filho para sempre. Não por causa de Amanda, mas por causa das próprias escolhas que fez. Felipe hoje visita a prisão 1 vez por mês. Não por amor, mas por pena. Ela destruiu a própria vida tentando controlar a vida do filho. Vocês viram como a vida pode nos testar quando menos esperamos. Eu poderia ter escolhido o silêncio, a omissão, a proteção do meu próprio interesse.
Mas aprendi algo importante naquele casamento. Fazer o que é certo nunca é fácil, mas sempre vale a pena. Mesmo quando parece que vamos perder tudo, quando fazemos as escolhas certas, a vida encontra um jeito de nos recompensar. Dona Miriam tinha tudo: dinheiro, posição social, respeito. Mas perdeu a única coisa que realmente importava: o amor do filho. Tudo porque escolheu o egoísmo em vez do amor verdadeiro. Amanda me ensinou que às vezes as pessoas mais doces são as mais fortes. Ela poderia ter se vingado, poderia ter sido cruel com a sogra, mas escolheu apenas se proteger e buscar justiça. Se essa história tocou o coração de vocês, deixem um ok nos comentários para eu saber que gostaram. E me digam nos comentários: vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre fazer o certo e proteger seus próprios interesses? Lembrem-se sempre: a coragem não é a ausência do medo. É fazer o que é certo mesmo estando com medo. Os humildes serão exaltados, e os que fazem o bem sempre encontram sua recompensa.